Vou colocar o material na tela, então aí vamos dar início ao nosso encontro. Vem comigo para cá, ó. Lei Maria da Penha, lei número 11.340 de 2006, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente começar então o nosso encontro. De acordo com a lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha assinalar a alternativa correta. Letra A. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Letra B. A ação de divórcio terá preferência somente quando a situação de violência doméstica e familiar ocorrer antes do seu ajuizamento. Letra C. É possível a conversão da pena privativa de liberdade por penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. E a letra D. Diante da existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ela será imediatamente afastada do lar. Bom, o que a gente precisa analisar aqui? Primeira coisa, ó, vou começar pela letra D aqui. Ó. Diante da existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ela será imediatamente afastada do lar. Vocês conseguem perceber comigo que se está ocorrendo um risco imediato à vida dela, à sua segurança, quem deverá ser afastado do lar é o próprio agressor? Ela tem o direito de permanecer na residência. Então, quem nós vamos afastar aqui é o agressor e não a vítima, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, vem comigo. Então aqui, ó, ela será imediatamente afastada do lar. Isso aqui a gente risca, ó. É o afastamento do agressor. Letra C. É possível a conversão da pena privativa de liberdade por penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Meus queridos, se a gente pegar aqui, ó, o artigo 17 da Lei Maria da Penha, tá? O artigo 17, ele veda especificamente o pagamento de cestas básicas como uma forma de punição por agressão contra a mulher, por violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 17 é claríssimo. Ele afasta essas penas de cestas básicas, tá? Justamente porque o legislador, à época, quando do processo legislativo da Lei 11.340 de 2006, o legislador ele quis evitar uma precificação da violência contra a mulher. Porque era aquela história, vamos colocar assim, vamos falar na linguagem do povo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, para não precisar ficar falando para vocês somente em linguagem jurídica. Era mais ou menos o seguinte, ó, o indivíduo acabava agredindo a sua companheira, a sua esposa, a sua namorada ou algo do gênero, e era aquela coisa que ele falava assim, eu vou lá, vou pagar uma cesta básica e tá tudo certo. Gente, o que o legislador fez? O legislador veio entendendo essa demanda que a sociedade tinha, ele fez justamente ele fez com que fosse evitada essa precificação da violência contra a mulher, vedando o pagamento aí de prestação de cestas básicas, tá? No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o artigo 17 da Lei Maria da Penha. Volta comigo para cá. Ó. Bem como a substituição que implique o pagamento isolado de multa. Justamente o que eu falei para vocês de não precificar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Letra B. A ação de divórcio terá preferência somente quando a situação de violência doméstica e familiar ocorrer antes do seu ajuizamento errado. Isso não precisa, tá? Isso aqui é uma novidade legislativa, ó, a questão envolvendo o divórcio e a partilha de bens é o artigo 14 da Lei Maria da Penha, tá? Nosso gabarito aqui é a letra A, ó, porque se exclui da competência dos juizados de violência doméstica a pretensão relacionada à partilha de bens. O divórcio, ele até pode ser feito no juizado de violência doméstica. Agora, a partilha de bens não dá. Porque a partilha de bens, meus queridos, ela envolve questão sucessória, tá? E o juizado de violência doméstica, na verdade, eu quero corrigir aqui um erro do legislador, tá? Que é o seguinte. O legislador, ele tentou ele tem um grande avanço com a Lei Maria da Penha no seguinte sentido. Por exemplo, as infrações praticadas no âmbito da Lei Maria da Penha são apuradas mediante inquérito policial. Nenhuma delas é por termo circunstanciado.
Não é possível fazer o pagamento isolado de pena de multa ou de cestas básicas quando o indivíduo for condenado pela prática de algum crime com a incidência da Lei Maria da Penha. Beleza? Não é possível também aplicar os institutos da Lei 9.099 de 95. Ou seja, o legislador expressamente afastou o juizado especial criminal, que é o artigo 41 da Lei Maria da Penha, afastou o pagamento de pena de multa e cestas básicas, e aí o que ele acabou fazendo? Que esse é o erro aqui, e trouxe também a questão envolvendo o inquérito policial para apurar os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, se a gente for pegar o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o artigo 88 da Lei do Juizado Especial Criminal, ele diz que a lesão corporal leve ou culposa, ela será processada mediante representação. Se o indivíduo praticar uma lesão leve contra a companheira, contra a esposa, contra a namorada, isso é uma ação penal pública incondicionada. Então, ou seja, o legislador, vamos colocar assim, analisando o sistema processual penal, ele retirou todos os freios para que houvesse uma efetiva persecução penal contra os crimes envolvendo violência doméstica e familiar. Só que ele pecou no seguinte, ele pecou ao colocar juizado de violência doméstica. Não são os juizados de violência doméstica, tá? São varas de violência doméstica, e naqueles locais em que não houver uma vara específica sobre a violência doméstica, os crimes envolvendo família, violência doméstica e etc., são julgados por uma vara criminal comum, tá? E o que acaba acontecendo? Esses juizados, vamos colocar assim, uma vara criminal, galera, para vocês entenderem, uma vara criminal onde é julgado os crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, não tem competência para fazer partilha de bens. O juiz criminal, por mais que ele tenha passado no concurso de juiz e que durante o período em que se preparou para o concurso da magistratura tenha estudado a questão envolvendo a partilha de bens, ele, estando há muito tempo, se ele não for um juiz de entrância inicial, já for, por exemplo, um juiz de entrância intermediária, que atua aí numa comarca que tem várias varas específicas, ele não tem como fazer a partilha de bens, porque provavelmente ele não vai lembrar como é que faz isso. Claro, não estou dizendo aqui que isso é uma regra geral, mas vocês podem ter certeza que, por exemplo, um juiz criminal, ele é um juiz criminal 100% do tempo. Talvez ele estude um pouco de direito civil ou outras áreas, justo, tá certo, com toda certeza. Mas, em 90% dos casos, ele vai estar habilitado a fazer apenas a parte criminal. Ele não vai se arriscar a fazer uma partilha de bens na sua vara criminal quando tem uma vara cível do outro lado do fórum, a 10 metros, uma porta de distância ali, em que tem um juiz que faz isso, tá? Que trabalha com isso. Então, por isso que a Lei Maria da Penha resolveu afastar das varas comuns, e aí o legislador chamou de juizado de violência doméstica, a competência para partilha de bens, tá? Porque isso tem que ser debatido no juízo civil, onde lá a gente vai envolver questões sucessórias, tá certo? Então volta para cá, ó. Gabarito para nossa primeira questão, letra A de aprovação. Vamos avançar. Questão número 2, ó. Dentre as alterações que a Lei 13.8964, pacote anticrime, trouxe para a Lei número 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, está a seguinte especificação quanto às providências a serem tomadas pela autoridade policial. Letra A. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Sobre as novidades legislativas, vamos ver. Encaminhar a ofendida ao hospital, ao posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal. Isso aqui não é novidade. Deixa eu ver. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada dos seus pertences do local da ocorrência do domicílio familiar. Também não é novidade, ó. Dentre as alterações previstas pela lei anticrime, tá? Alterações. Isso aqui já tinha previsão. Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Também já havia presente. Aqui também, ó. Deixa eu ver, letra E. Informar a ofendida dos direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para eventual ajuizamento perante o juízo competente de ação de separação judicial, divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Perfeito. É isso aqui, ó. Gabarito para a questão de número 2 é a letra E. Tá? Tranquilo? Vamos prosseguir, ó. Questão de número 3. Nos termos da Lei Maria da Penha, a conduta que visa controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher mediante ameaça, constrangimento é definida como violência, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Galera, é o seguinte. Para vocês entenderem a Lei Maria da Penha, é quase que obrigação vocês saberem os artigos 5º e 7º da lei. O artigo 5º, ele traz
alguns locais, tá? Ele traz algumas circunstâncias em que se dá a violência doméstica, tá? Seja no âmbito doméstico, que é a convivência de pessoas agregadas por laço familiar, esporadicamente ou não, no âmbito familiar, e também a questão envolvendo relação íntima de afeto. Então, essas são as características que nós utilizamos, previstas na lei, no artigo 5º, que são as hipóteses em que pode ocorrer a violência doméstica, tá? E o artigo 7º, ele nos traz as formas de violência. Então eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar a forma de violência e se essa forma de violência ela foi praticada em um desses locais que é elencado pelo artigo 5º. Dentro das formas de violência, eu tenho, por exemplo, a violência física, eu tenho a violência patrimonial, eu tenho a violência sexual, eu tenho a violência psicológica, tá? Nós temos tudo isso dentro do artigo 7º, tá? Então olha só, vem comigo para cá, ó. Nos termos da Lei Maria da Penha, a conduta que visa controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher mediante ameaça, tá? Constrangimento é definido como violência patrimonial? Não, a violência patrimonial é quando há dano, tá? Furto, roubo aos bens da vítima, tá? A violência emocional também não. Violência física, aqui, lesão corporal. O que nos sobra, com toda certeza que é o nosso gabarito, letra C, é a violência psicológica, mediante ameaça, constrangimento, que é definida como violência psicológica. Isso tudo, como eu disse para vocês, tá lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Vamos em frente, ó. Questão número 4, tá? Com base na Lei Maria da Penha, assinale as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas, tá? A lei prevê a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, trabalho e habitação. Isso é verdadeiro, tá? Item 2, ó. A violência moral é entendida qualquer conduta que configure dano emocional e diminuição da autoestima. Meus queridos, a violência moral não é aquela que configura dano emocional ou diminuição da autoestima. A violência moral é quando há, deixa eu trazer para cá, ó, uma injúria contra a vítima. Isso que configura dano emocional e diminuição da autoestima é a violência psicológica. Tá? Então isso aqui é falso. Terceiro, ó, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social do Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção. Verdadeiro também. Vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Errado e errado. Questão de número 4, gabarito, letra C. Tá bom? Vamos em frente, ó. Questão número 5. A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece: letra A. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 2 anos. Sim, gente, o juiz ele assegura a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar a integridade física e psicológica dela, a manutenção do vínculo trabalhista, quando for necessário se afastar do local de trabalho. Só que esse vínculo não é por até 2 anos. Esse vínculo é de 6 meses. Tá? Então a letra A está equivocada. A letra B é direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidoras exclusivamente do sexo feminino, previamente capacitadas.
Essas servidoras, meus queridos, não são exclusivamente do sexo feminino, mas sim preferencialmente, ó. Tá? Letra C. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Isso aqui, ó, tá perfeito. Com toda certeza, o nosso gabarito aqui é a letra C. Deixa eu ver o restante, ó. Letra D. Ainda que haja risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, poderá ser concedida liberdade provisória ao preso, mediante fiança ser estipulada pela autoridade policial. Primeiro que, se houver descumprimento da medida protetiva, o que acontece, ó? Primeiro que nesses casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não é cabível o arbitramento de fiança. Só que nós temos aí uma exceção. Que exceção é essa? É o seguinte: se o indivíduo ele descumprir as medidas protetivas de urgência e ele for preso pelo descumprimento das medidas protetivas, a única pessoa que pode conceder a ele a liberdade provisória com fiança é a autoridade judicial e não a autoridade policial, como diz a nossa alternativa, beleza? Então vem comigo para cá, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, ó. Ainda que haja risco de integridade física ou ofendida, poderá ser concedida liberdade provisória ao preso. Essa hipótese aqui, vamos colocar assim, ó. Só ocorre em caso de descumprimento tá? E quem concede fiança? Autoridade judicial, tá? Letra E. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que constatado que as relações entre os envolvidos são de natureza exclusivamente heterossexual. Gente, a violência doméstica independe da orientação sexual da vítima. Pode ser sim um casal homossexual em que duas mulheres estão aí convivendo de forma harmoniosa, numa união estável ou algo do gênero, tá? Pode ser duas mulheres, uma namorada ou uma companheira acaba agredindo a outra. Nesse caso é possível sim a aplicação da Lei Maria da Penha, tá certo? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha ela é aplicada para aquela mulher na sua identidade de gênero, tá? Beleza? Volta para cá então, ó. Gabarito para nossa questão de número 5 é a letra C. Vamos em frente. Ao orientar quanto às medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, tendo como referência a Lei Maria da Penha, o assistente social em atendimento deve orientar que: letra A. Sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, outras medidas poderão ser aplicadas pelo juiz, devendo a providência ser comunicada ao Conselho da Mulher. Não há essa necessidade aqui, até porque quando o juiz aplica medidas protetivas, tá? Logo na sequência o Ministério Público é comunicado. Ou seja, as medidas protetivas são aplicadas, tá? E depois, logo na sequência, há a comunicação ao membro do Ministério Público, tá certo? Vamos ver o restante, ó. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar somente nos dias úteis auxílio da força policial. Não. Ele pode requisitar esse auxílio aqui a qualquer momento, tá? Tá certo? Vamos ver o restante, ó.
o juiz poderá aplicar de imediato a proibição de determinadas condutas, como por exemplo a frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Isso aqui está absolutamente perfeito. Vamos ver o restante. Alternativa letra D. Quando o agressor for integrante da segurança pública, a medida de suspensão ou restrição do porte de arma não poderá ser aplicada como medida protetiva de urgência. Errado. Pode ser aplicada sim, inclusive tem que fazer a comunicação a respeito dessa medida protetiva aplicada. Letra E. No que se refere à medida de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, poderá ser aplicada somente após atendimento e escuta do serviço social? Não. O juiz pode já, desde o princípio, fazer essa restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, tá? Para fazer cessar essas agressões contra a mulher, para que justamente não haja mais o contato com a ofendida, tá? Vamos avançar, ó. Questão número 6, gabarito letra C também. Vamos prosseguir. Questão número 7, ó. De acordo com as disposições da Lei Maria da Penha, entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher está a violência física, tá? A violência física é aquela entendida como lesão corporal, isso que vocês têm que lembrar, ó. Tá? Entendida como qualquer conduta que cause-lhe dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Que forma de violência é essa? Isso aqui é a violência, vamos colocar assim, ó. Violência psicológica. Tá? Que configure calúnia, difamação ou injúria. Isso aqui é a violência moral. Que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho ou documentos pessoais. Isso é chamado de violência patrimonial. Que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Sim, é a violência física. E a letra E. Que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Isso aqui é a violência sexual. Tá certo? Então são todas essas formas de violência. Ó, nós temos dentro do artigo 7º da Lei Maria da Penha a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física e a violência sexual. São essas 5 que vocês precisam decorar. Beleza? Gabarito para a questão de número 7, letra D. Vamos prosseguir então. Questão número 8. Com base nas disposições da Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo. Item 1. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e moral. Perfeito. São todas formas de violência previstas no artigo 7º. Tá? Item 2. No atendimento à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao conselho tutelar. Gente, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, né? O conselho tutelar é para cuidar das crianças, dos adolescentes, né? Das crianças e adolescentes, à luz do ECA, tá? Então vamos colocar assim, ó. Criança e adolescente. Tá? Item 3, ó. O direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado.
ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino previamente capacitados. Item 3, corretíssimo. 1 e 3, então. Apenas 1 e 2. 1 e 3, apenas 2 e 3. 1, 2 e 3. Gabarito para a questão número 8 é a letra C de casa. Vamos lá. Questão número 9, ó. Uma dona de casa sofreu violência doméstica em sua residência no dia 6 de dezembro de 2021. O marido da vítima, por diversas vezes, cometeu violência moral e física contra ela. E, naquela oportunidade, a agrediu com uma barra de ferro. Após pedido de socorro realizado pelos vizinhos, a vítima foi socorrida e levada para o hospital às pressas, com inúmeras lesões na face e na região do abdômen. Diante da situação apresentada, em conformidade com a Lei nº 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, entre outras providências, a autoridade policial deverá: item 1. Obrigatoriamente acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Não é obrigatoriamente, tá? Aqui é se for necessário. Tá? Item 2. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Certo. Item 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Também. Vamos lá. Olha, será que saiu aqui o gabarito agora? Vamos colocar assim, então. Item deverá. 1 e 2. Vamos inventar um gabarito aqui. Letra A. Dois e 3. Vamos ver uma coisa. Vamos lá, questão número 10, ó. De acordo com a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, assinalar a alternativa incorreta. Sobre quais providências a autoridade deverá tomar no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar? Letra A. Remeter, no prazo mínimo de 72 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas parciais de proteção. Não é 72 horas, tá? São 48 horas. Em até 48 horas. O envio das cautelares de medida protetiva para o juiz aplicar, tá? Letra B. Ouvir a ofendida, então com certeza o nosso gabarito aqui já é letra A, tá pedindo a incorreta, né? Vamos ver o restante. Letra B. Ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Perfeito. Letra C. Colher todas as informações, colher todas as provas para que servirem para o esclarecimento do fato de suas circunstâncias. Certo. Item letra D. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais, se necessário. Beleza também, tá certinho. Vamos ver o restante aqui se tem alguma mais, ó. Não. Então, gabarito para a questão número 10. Letra A. Vamos lá. Questão número 11. Conforme a Lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Item 1, absolutamente correto. Item 2. A violência psicológica como constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização e ameaça. Certo. Item 3. A violência sexual, entendida como a participação em relação sexual não desejada, impedimento de usar qualquer método contraceptivo ou forçamento ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Corretíssimo. Item 4. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados às suas necessidades. Isso aqui é violência patrimonial. 1, 2 e 3, gabarito letra A. Então vamos voltar à questão número 11, gabarito letra A de aprovação. Perfeito? Vamos em frente, meus queridos. Questão número 12, ó. A violência que ocorre dentro do ambiente doméstico e familiar é a principal responsável pelo feminicídio, tanto no Brasil como em todo o mundo. Tal violência se configura por meio de agressões físicas, psicológicas, morais ou sexuais, que podem levar a óbito. Considerando-se isso, assinalar a alternativa incorreta. Letra A. Violência física retrata-se como ações que afetam a integridade ou a saúde corporal da mulher. Perfeito. Gente, vocês estão percebendo, ó, deixa eu voltar a tela para mim aqui, ó. Vocês estão conseguindo perceber o quão importante é esse artigo 7º da Lei Maria da Penha? Se eu tivesse que mapear alguns artigos para vocês aqui que são importantes, ó. O artigo 5º, o artigo 7º, o artigo 17, o artigo 22, o artigo 24, que mais? O artigo 41. Vamos de novo. Vamos de novo, ó. Artigo 5º, artigo 7º, artigo 12 da Lei Maria da Penha, que trata das questões envolvendo a questão policial, sobre o afastamento do agressor do lar quando não houver juiz na comarca, quando não tiver delegado, quando tiver que ser feito pela polícia militar e etc. Tá? Então, artigos 5º, 7º, 12, artigo 17, artigo 22, artigo 24, e aí fechando com o artigo 41. Se eu tivesse que mapear para vocês, esses são os mais importantes, sem sombra de dúvida, tá? 22 e 24 e artigo 41, tá certo? Volta para cá então, ó. Violência psicológica restringe-se apenas a situações nas quais, ó, restringe-se apenas a situações nas quais a mulher esteja em cárcere e exposta a humilhação. Errado. Aqui tem ameaça, tá? Aqui tem chantagem, tá? Então a letra B é o nosso gabarito. Letra C. Violência moral relaciona-se às ações que degradem a mulher diante da sociedade, seja com mentiras ou calúnias. Também, essa aqui tá corretíssima. Letra D. Violência psicológica configura-se quando a mulher sofre danos emocionais. Também tá correto. O nosso gabarito aqui é a letra B como alternativa incorreta, tratando especificamente da violência psicológica, que se restringe apenas às situações nas quais a mulher esteja em cárcere e exposta à humilhação. Que eu falei para vocês que não é apenas isso. Tem a ameaça e também a chantagem, beleza? Vamos em frente, ó. Questão número 13. Com base na Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. Primeiro, a violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo a lei, não pode ser vista como forma de violação dos direitos humanos. Isso aqui está incorreto, ó. Tá? Por quê? Porque se a gente pegar o artigo 1º lá da Lei Maria da Penha, a forma de violência doméstica é considerada, sim, uma forma de violação dos direitos humanos. Tá? Então o item 1 aqui está falso. Segundo, ó, a lei prevê a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Verdadeiro. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Também tá certo. Vamos ver, ó. Só falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver o que tem aqui no nosso gabarito. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito letra A. Tá certo? A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos lá. A violência intrafamiliar ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19.
em que o isolamento manteve as famílias mais próximas devido às recomendações contra a disseminação da doença. As pesquisas mostram que os principais atingidos com esse tipo de violência são as mulheres, as crianças, as idosas e os portadores de deficiência. Nesse contexto, o profissional de saúde muitas vezes ouve relatos que denotam a existência de violência no meio familiar. A Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340 de 2006, define formas de violência doméstica e familiar, conforme a referida lei. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os tipos de violência aos respectivos exemplos. Gente, mais uma vez eu vou falar. Vejam a quantidade de questões que nós estamos fazendo aqui. E em todas elas, sem exceção, está caindo as formas de violência. Então isso aqui é um indicativo que você vai ter que decorar aí o artigo 7º da Lei Maria da Penha, você não tenha dúvida disso, tá? Você vai ter que decorar esse artigo sem sombra de dúvida, beleza? Volta comigo para cá então, ó. Coluna 1, ó, violência física, 2, psicológica, 3, sexual, 4, patrimonial e a 5, a violência moral, tá certo? Vamos para lá, vamos fazer agora a nossa questão aqui, vamos em frente, ó. Vamos lá. Ações de retirada de dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio trabalho. O que é isso, ó? Se são ações de retirada de dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio trabalho, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma forma de violência patrimonial. Então vem comigo aqui, ó. Para esse espaço aqui, ó. Item 4. Ações de desonra à mulher com mentiras ou ofensas diante da sociedade. Menosprezo, discriminação, ações de desonra à mulher com mentiras ou ofensas diante da sociedade. Violência, aqui é violência moral. Produção de ações que ofendam a integridade ou a saúde do corpo, como empurrar, chutar, sacudir, etc. Bom, a gente já sabe que isso aqui é violência física, né? Então, item 1. Ações que forcem a mulher mediante ameaça, constrangimento físico ou moral a manter ou presenciar ato sexual sem vontade própria. Isso aqui é violência sexual. Qual é o número? Número 3. Opa, vem comigo para cá. Número 3. Ações que visem degradar ou controlar os comportamentos mediante humilhação, limitação do direito de vir, manipulação que causem diminuição da autoestima. Violência psicológica. Número 2. Então, 4, 5, 1, 13, 2. 4, 5, 1, 13, 2, 4, 5, 1, 13, 2, letra A. 3, 5, 2, 1 e 4, 4, 5, 3, 1 e 2, 2, 4, 1, 3, 5, tá tudo invertido aqui. Gabarito para essa questão de número, que número que é essa aqui? Número 14, mais uma vez, letra A de aprovação, beleza? Vamos avançar para a questão número 15, ó. Maria e João mantêm um relacionamento amoroso e estável há 5 anos. O relacionamento é monogâmico e público, sendo fato notório para os familiares e círculos de amigos de ambos a relação conjugal. Contudo, há alguns meses o casal vem apresentando brigas cada vez mais frequentes, muitas inclusive na presença de outras pessoas. O motivo das brigas acaba sendo sempre o mesmo, o ciúme que João sente de Maria e o medo de que ela termine o relacionamento. Com base na situação narrada, analise as assertivas abaixo. Item 1, ó. Em dada oportunidade, enquanto Maria dormia, João aproveitou para vasculhar o celular da companheira, tendo encontrado uma mensagem de Pedro, primo de Maria, que mora fora do Brasil. Na mensagem, Pedro dizia, em suma, que sentia falta e saudades de Maria, bem como a convidava para visitá-lo na Espanha. Vamos lá. Ao ler a mensagem, João teve uma crise de ciúmes, passando a gritar com Maria, proferindo palavras e ofensas com o intuito de degradar e diminuir a autoestima de Maria, causando-lhe um forte abalo emocional. Eu tô acreditando que isso aqui é uma violência moral, apesar de ter essa palavra emocional, mas vamos ver. João também dizia que Maria não poderia mais falar com Pedro e com nenhum outro homem e que ela não poderia mais sair de casa sem que ele a acompanhasse. João também proibiu Maria de ver e falar com seus pais e amigos próximos. Não, acho que é violência emocional mesmo, porque aqui tem uma chantagem, tá? Vamos ver. Item 2, ó. Em outra oportunidade, a crise de ciúmes de João foi tão severa que Maria precisou sair de casa, abrigando-se na casa de seus pais por alguns dias. Como saiu de casa às pressas,
Maria não pegou seu computador de trabalho e seus documentos pessoais. Quando solicitou que tais objetos lhe fossem entregues, João disse que nada sairia da casa do casal e que se ela quisesse seus pertences de volta, deveria voltar para casa e perdoá-lo pelo ocorrido. Ao passo que ele se arrependera do ocorrido e que tal situação só ocorrera porque ele a amava demais e a queria só para ele. Em outra crise de ciúme, João compareceu ao local de trabalho de Maria, oportunidade em que proferiu xingamentos e palavras de baixo calão em desfavor de Maria com o intuito de denegrir a sua honra, difamando-a com acusações falsas, tá? Então aqui, ó, vem comigo pra cá. No item 1, que eu falei pra vocês que poderia ser uma violência moral, vai ser uma violência psicológica, tá? Porque aqui, como eu falei pra vocês, tem essa chantagem, ó. Então isso aqui é violência psicológica. Tá? Aqui, ó, a crise de ciúmes foi tão grande que ele precisou se abrigar, não pegou. Maria não pegou seu computador de trabalho e seus documentos pessoais quando solicitou que tais objetos. Então aqui houve em tese que uma apropriação dos objetos materiais dela, né? Então isso aqui é uma violência patrimonial. Tá? E isso aqui é uma violência moral. Por conta dessa difamação aqui, ó. Violência moral. Beleza? Então vamos lá. Eu falei pra vocês, psicológica, material e moral. Psicológica, moral e patrimonial, não, aqui tá invertido. Moral, não é, poderia ser, né? Olha só. Psicológica, patrimonial e moral, gabarito letra C. Que questão é essa? Questão número 15. Vamos lá. Questão número 16, ó. A Lei nº 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece características específicas, sobretudo na conduta dos agentes que atuam nos momentos iniciais da ocorrência, tá? Os policiais aí, tá? Nesses casos, dentre as condutas abaixo apresentadas, qual delas é correta conforme essa lei? Registrar a ocorrência conforme disposto no ECA. Gente, o que tem a ver a Lei Maria da Penha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não tem cabimento nenhum. Não tem como nós falarmos aqui de Lei Maria da Penha e simplesmente registrar uma ocorrência conforme disposto no ECA. Isso não faz sentido. Conduzir para a delegacia de atendimento à mulher, perfeito, provavelmente esse aqui é o gabarito. Comunicar imediatamente aos meios de comunicação, claro que não. Solicitar a intervenção imediata de familiares, não, porque é a polícia que vai intervir nesse caso. E solicitar apoio especializado nas áreas de vias urbanas, não. Gabarito para a questão 16, letra B. Questão 17, ó. A gente já tá caminhando pro final aí, tá? Com referência na Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo. Item 1. A lei deixou de prever a implementação de atendimento policial especializado para mulheres. Claro que não. A lei previu esse atendimento, essa implementação do atendimento policial especializado. Tanto que, nos crimes envolvendo violência doméstica, o atendimento é preferencialmente feito por mulheres do sexo feminino. Item 2. O espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, é compreendido como o âmbito da unidade doméstica. Perfeito. Isso aqui é o que eu falei para vocês lá no comecinho da nossa aula. Ó. Isso aqui é o artigo 5º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, que traz essas hipóteses de violência. Tá? Item 3. A assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico. Tá certo também. Então aqui a gente tem o item 2 e o item 3 correto. Letra A, apenas 1, B, 1 e 2, C, 1 e 3, letra D, 2 e 3 e item E, 1, 2 e 3. Questão 18, perdão. Com base na Lei Maria da Penha, em relação à violência entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, denomina-se violência. Galera, isso aqui, ó, é violência psicológica, tá? Nossa alternativa aqui para a questão 18 é a letra C. Questão 19, ó. No atendimento à mulher vítima de violência doméstica, existem algumas providências legais a serem observadas. É previsto que, no acolhimento à vítima, a autoridade policial deverá
ser do sexo feminino, realizar sucessivas inquirições a respeito da situação de violência. Letra C, estar presente no contato direto entre a mulher em situação de violência e o investigado. Registrar preferencialmente o depoimento em meio eletrônico, devendo a degravação e a mídia integrar o próprio inquérito. No atendimento à mulher vítima de violência doméstica, existem algumas providências legais a serem observadas. É previsto que no acolhimento à vítima, a autoridade policial deverá ser do sexo feminino. Na verdade, ela preferencialmente precisa ser do sexo feminino, ela não tem que ser obrigatoriamente do sexo feminino. Realizar sucessivas inquirições, isso aqui não pode fazer para não gerar uma revitimização, tá? Da ofendida, tá? Isso aqui é uma vitimização terciária, que a gente chama, lá no âmbito do estudo da criminologia, tá? Vitimização primária, secundária e terciária. Letra C, estar presente no contato direto entre a mulher em situação de violência e o investigado, não. A letra C também não tem que estar presente no contato direto, porque na verdade não tem que ter esse contato direto entre a mulher e o investigado. Letra D, registrar preferencialmente o depoimento em meio 5C, 6A, 7D, 8C. Tá aqui todo o nosso 5C, 6A, 7D, 8C. Tá aqui todo o nosso gabarito, tá certo? Graduação EAD aqui no Focus Concursos, tá? Os cursos todos autorizados pelo MEC, professores aí renomados, mestres e doutores, a avaliação online, vestibular online, o encontro virtual mensal, livro digital em PDF, as videoaulas e o plantão de tira dúvidas, tá? As nossas graduações são de quê? Administração, educação, gestão e direito, tá? Com conclusão mínima a partir de 24 meses. Para você que está pensando em fazer o concurso da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal e precisa de um curso de nível superior, isso aqui é a solução para os teus problemas, tá certo? Por favor, lembre-se de uma coisa. Vou mais uma vez mencionar os artigos aqui para vocês. Leiam os artigos 5º, artigo 7º, artigo 12, artigo 22, artigo 24 e também o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que se eu tivesse que falar para vocês os mais importantes para uma prova, são esses artigos aqui, beleza?